caros alunos, essa aula ela trata-se do conceito de ocorrência de reações químicas, né, e obviamente também a cinética química. Então vamos aprender um pouquinho sobre esses temas, né. Bom, em primeiro lugar espero que todos estejam bem, né, e não deixe de assistir esse vídeo. Bom, vamos lá então. Em primeiro lugar, né, o que vem a ser a cinética química? Ela vai estudar, né, a velocidade com que uma reação química ocorre, né, e os fatores que influenciam, né, ou seja, os fatores que, influenciam na ocorrência de uma reação química. Em primeiro lugar, tem que acontecer a reação química. Em segundo lugar, aí entra entre ação a cinética química, que vai estudar exatamente por que que essa reação química é mais rápida ou é mais lenta, enfim, né. Então vamos lá, fatores que influenciam na ocorrência de uma reação química: a temperatura, concentração, superfície de contato e catalisador. Então vamos lá, um por um. Temperatura. Se eu aumentar a temperatura das substâncias em uma reação química, então vai aumentar o quê? Vai aumentar a movimentação, né, dos átomos e moléculas dessas partículas, né, que eu chamo o quê? Vai aumentar a energia cinética, né. Obviamente, né, isso vai favorecer o aumento da velocidade. Eh, Concentração. Se eu tiver pouco reagente, né, poucas partículas reagentes diluídas, né, em um meio, né, seriam poucas partículas para iniciar a reação química. E essa reação química ela tem que ocorrer através de colisões, choques, né? Eu teria poucas partículas entre, entre essas partículas reagentes, né? Menor concentração, menor número de partícula, menor número de choque. Se aumentar a concentração, né, eu vou ter o quê? Vou ter mais partículas, aumentando a concentração, mais partículas, átomos ou moléculas no mesmo espaço. Isso vai fazer com que o número, aqui é número, tá, gente? Número de colisões, né, ou de choques entre as partículas, seja maior, né? Enfim, isso vai fazer com que a reação química também ocorra mais rápida. Superfície de contato. Então, gente, é assim, ó, se eu triturar um reagente sólido, né, e ele, obviamente, o que que vai acontecer? Eu vou ter mais uma quantidade maior daquele reagente sólido, assim, pulverizado em pequenas partículas, onde, né, dentro de um meio reativo, essas pequenas partículas vai reagir mais rapidamente. É a mesma coisa de eu colocar um comprimido, né, de efervescente, por exemplo, um comprimido, né, de sal de fruta, ou seja lá o que for, né, um comprimido inteiro na água, ele é muito grande, ele vai demorar para reagir. Agora, se eu pegar esse mesmo comprimido e triturar ele, né, pulverizar ele, eu vou expor mais partículas, né, àquele processo de colisão, né, visto que o início da reação química, né, tem que haver uma proximidade ou uma colisão entre elas, né. Então, gente, triturar ou pulverizar essas partículas é aumentar a superfície de contato e acelerar, né, a reação química. E os catalisadores, né, que ele aumenta a velocidade, são substâncias que ele aumenta a velocidade da reação, mas ele não participa, ou seja, ele não participa da reação, ele não é consumido na reação, ele só serve para aumentar a velocidade, né. Ele vai atuar exatamente num negócio chamado energia de ativação. Então, resumindo é isso aí, né, fatores que influenciam na reação química e a cinética química. Então vamos lá. A cinética química ela vai estudar o quê? A velocidade das reações químicas, né, e os mecanismos, né, certo? Antes da cinética química, nós temos o quê? Os fatores que influenciam na ocorrência da reação química, que é o quê? Aumento da temperatura, presença de catalisador, né, enfim, né, aquilo que nós já vimos na aula anterior, né, velocidade. Aqui nós temos aqui, ó, os conceitos, né. Velocidade de reação química é influenciada pela concentração, temperatura e catalisador, né, e o estado físico dos reagentes, obviamente, né. O aumento da temperatura acelera a reação, né, que aumenta a movimentação das partículas, e o catalisador, ele reduz a energia de ativação, né,
fazendo com que o processo seja mais rápido, né. E essa energia de ativação é que a gente vai ver no nosso próximo slide aqui, né. Então, gente, é assim, quando tudo isso é favorável, né, para uma reação química, a conversão dos reagentes em produtos ocorre também de maneira mais rápida. Então, agora, o início de tudo seria o quê? Seria as colisões, né, os choques entre as partículas reagentes, né. Então, a teoria das colisões. Para que a reação ocorra, a colisão entre as partículas reagentes, partículas entende-se por átomos ou moléculas reagentes. Ela tem o quê? Em primeiro lugar, essa colisão ela tem que ser uma orientada, né, ter uma orientação adequada, e tem que ter uma energia maior que a energia mínima, né, que nós temos ali no processo reativo, né. Essa energia mínima que a gente chama de energia de ativação. Então essas colisões, elas têm que superar essa energia de ativação para que ocorra a reação química, né, certo? E essas colisões têm que ser efetivas e bem orientadas. Então, nem toda colisão química, ela vai promover, uma reação química. Por exemplo, aqui ó, uma colisão entre partículas reagentes. O que que vai acontecer aqui ó? Essas partículas menores aqui, as branquinhas, elas vão passar direto. Não vai quebrar a reação, não vai quebrar essas ligações aqui e não vai formar novas substâncias. Houve colisão? Houve, mas não é frontal. Houve colisão sem ocorrer reação química. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui vai haver uma colisão que também não é frontal e também não é orientada. A mesma coisa, um bate e volta, né? Essas duas partículas que batem nessas aqui, bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Então não houve quebra das ligações químicas para formar novas moléculas. Aqui não. Aqui já é um choque efetivo, frontal, né? Onde, né, houve a colisão, cada partícula pequenininha se agregou a uma partícula grande, formando uma molécula. Aqui, ó, no caso, formou uma molécula e outra molécula, duas moléculas, né? Certo? Então aqui foi um choque efetivo, houve choque efetivo e houve reação química. Ou seja, né? Aqui houve colisão, mas houve reação química, né? Então, no choque efetivo, as moléculas absorvem a energia de ativação para a formação do complexo ativado, que a gente vai ver no nosso próximo slide, né? O que é o complexo ativado, que é aquele estágio intermediário, né? Bom, então vamos pensar assim, aqui é a formação é uma reação química do hidrogênio com o iodo formando duas moléculas de ácido, né? Então aqui, ó, dois átomos de hidrogênio, H2, dois átomos de iodo, I2, né? Então, ó, em primeiro lugar, essas partículas vão ter que ter colisões aqui, ó. Elas estão aqui, elas vão ter que se colidir uma com a outra, né? Tem que estar próximas, né? Tem que estar numa proximidade, elas vão se colidir para formar o complexo ativado. Então, como é que isso vai acontecer? Primeiro, as colisões. Então, se colidindo, né? À medida que elas se colidem, o que que vai acontecer? Elas vão romper essas ligações químicas e formar aquele estágio intermediário que eu falei para vocês, que é o complexo ativado. O que vai ser o complexo ativado? É um estágio intermediário entre o reagente e o produto. Então, aqui, esse complexo ativado seria mais ou menos o início da formação dos produtos, né? Passando essa fase do complexo ativado, eu vou ter o término da reação, que são os produtos. Uma molécula, outra molécula. Então, gente, é aqui nessas duas etapas que eu tenho a energia de ativação, né? Já tem uma energia, uma barreira energética aqui. Essas colisões, elas têm que têm que ter orientação e energia suficiente para romper essa barreira energética, para formar o complexo ativado, que por sua vez vai formar os produtos. Então, resumidamente é isso aí, né? Primeira ocorrência da reação química. Em primeiro lugar, tem que haver contato entre os reagentes, né? Eles têm que estar próximo para que ocorram as colisões. Afinidade química. Então, tem que ter uma afinidade química para que essas substâncias possam reagir. Colisões. Colisões têm que ser eficazes, têm que ser orientadas, têm que ter uma energia mínima para que se forme o complexo ativado e ocorra a formação do produto. Então, é aquilo que eu falei para vocês, nem toda colisão promove a reação química. É a energia de ativação, né? Que essas colisões aqui, elas vão ter que ter uma energia mínima para superar, né, a barreira energética que existe naturalmente na reação química, para que possa o quê? Dar início à transformação química. Tá bom, gente? Então, isso aí seria a nossa aula.